Purgatório? Uma invenção para ganhar dinheiro? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Para muita gente a ideia soa exatamente assim. Mas será que é isso mesmo? Vamos investigar bem a fundo para entender de onde essa doutrina realmente veio. E a principal crítica, a mais comum que a gente ouve, é justamente essa. A ideia de que o purgatório foi, sabe, inventado do nada, que não tem base nenhuma na Bíblia. É um ponto super justo para começar nossa conversa e é exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para essa ideia controversa em si. Depois, vamos ver a definição oficial, o que a Igreja Católica diz, que é. Aí sim, a gente mergulha na base bíblica, entende a lógica por trás da pureza e, para fechar com chave de ouro, derruba alguns mitos bem comuns sobre o assunto. Certo, então, para a gente poder dizer se algo é uma invenção ou não, a gente precisa primeiro entender o que é essa coisa, né? Então a pergunta é, qual é a definição formal, a oficial, do purgatório? Olha só, segundo o catecismo, a ideia não é de jeito nenhum uma segunda chance. É descrito como uma purificação final para quem já está com a salvação garantida, mas que, digamos assim, ainda não está 100% pronto, ainda não alcançou aquela perfeição toda que é necessária para estar cara a cara com Deus. Beleza. Agora vamos para o ponto central da polêmica. A acusação de que a ideia não é bíblica. E é verdade, a palavra purgatório não está lá na Bíblia. Mas olha que interessante, a palavra trindade também não está, e é um pilar da fé cristã. A doutrina em ambos os casos é construída em cima da interpretação de várias passagens que se conectam. E esse texto aqui de Coríntios é talvez o mais importante para o argumento. Pensa bem, ele fala de alguém que vai ser salvo, ou seja, a pessoa não está condenada, não vai para o inferno, só que essa salvação acontece através do fogo. Isso sugere um processo de purificação, talvez doloroso, que queima o que não presta, mas que é totalmente diferente da condenação eterna. Aqui a lógica é um pouco mais sutil, tá naquilo que fica implícito, sabe? Ao dizer que um pecado específico não será perdoado nem nesta vida, nem na futura, Jesus meio que abre uma porta. Ele está sugerindo que outros pecados podem ser perdoados lá. Pensa comigo. Se nenhum pecado pudesse ser perdoado depois da morte, para que mencionar nem no mundo que há de vir? Não faria sentido, né? E não para por aí. Outras passagens vão se juntando para montar esse quebra-cabeça. A gente vê na Escritura, por exemplo, a prática de orar pelos mortos. Vemos também a metáfora de uma prisão temporária, de onde a pessoa só sai depois de quitar uma dívida. E talvez o mais importante de tudo, a afirmação categórica de que nada, absolutamente nada impuro pode entrar no céu. Então, além desses textos separados, existe uma lógica teológica que amarra tudo isso. Qual é o problema central, o nó, que a doutrina do purgatório tenta desatar? O dilema é exatamente este, e é um dilema bem grande. De um lado, temos a certeza de que o céu é perfeitamente santo e nada impuro entra lá. Do outro lado, a realidade de que muita gente morre em amizade com Deus, mas ainda carrega um monte de imperfeições, apegos, as marquinhas que os pecados deixaram. E aí, essa pessoa não está condenada, mas também não está pronta. O que acontece com ela? E é aqui que entra a principal analogia, que é linda, por sinal. O fogo do purgatório não é visto como um castigo de um Deus vingativo. Pelo contrário, é como o fogo de um ourives, de um artesão. Esse fogo não destrói o ouro. Ele purifica, ele queima toda a sujeira, toda a impureza, para que só o ouro puro, brilhante, possa aparecer. A ideia é essa, purificar a alma para que ela possa refletir perfeitamente a santidade de Deus. Agora, tão importante quanto entender o que é entender o que não é. Porque, vamos ser sinceros, muitas das críticas ao purgatório são, na verdade, contra caricaturas, contra ideias erradas do que a doutrina realmente diz. Então, vamos lá. O ponto fundamental é este. De acordo com a doutrina, o destino eterno de uma pessoa, céu ou inferno, é selado no momento da morte. Ponto final. O purgatório não é uma reavaliação, não é um vestibular de recuperação. Ele é apresentado como uma antessala, sabe? Uma preparação final para quem já está a caminho do céu. Então, para resumir tudo, a lógica toda se desenrola em 4 passos bem simples. Primeiro, o céu exige perfeição. Segundo, a gente, mesmo quando salvo, morre imperfeito. Terceiro, a Bíblia dá várias pistas de uma purificação depois da morte. E quarto, a conclusão. Essa purificação é um estado temporário, um ato de misericórdia para preparar a alma para o encontro final. Essa citação de São João Paulo II
resume perfeitamente o propósito da doutrina. Não é sobre uma falha no plano de salvação, mas sobre a imensa santidade de Deus. É um Deus tão puro, mas tão puro, que por misericórdia nos dá um último banho purificador antes de nos receber em sua casa, para que a gente possa aproveitar a festa por completo. No fim das contas, aceitando ou rejeitando a doutrina, a questão que ela levanta é muito profunda. Ela nos força a pensar sobre o que realmente significa ser puro, o que é necessário para que alguém possa ficar, literalmente, face a face com a perfeição absoluta. É algo que nos desafia a pensar sobre justiça, sobre misericórdia e sobre toda a nossa jornada espiritual.